Olá, pessoal. Aqui é Delcio Almeida, do projeto Plenitude 60+, e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de astronomia. E vamos trazer as curiosidades a respeito da Lua. O nosso satélite natural, ele tem aproximadamente 3.500 quilômetros de diâmetro. Ou seja, ele é 4 vezes menor do que a Terra e se encontra atualmente a uma distância de 384.400 quilômetros da Terra. A Lua, ela é 400 vezes menor do que o Sol. Mas ela se encontra 400 vezes mais próxima da Terra do que o Sol. Isso dá a sensação de que no céu a Lua ela é exatamente do mesmo tamanho do que o Sol, mas isso não é verdade, né? Mas é a imagem que nós temos. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, em alguns momentos, ela consegue tampar a luz do Sol, e isso é que gera o eclipse solar. Ele pode ser total, pode ser parcial, né? Mas em alguns momentos ela pode estar totalmente na frente do Sol. Então, isso é que gera o eclipse solar. A formação da Lua. A teoria mais corroborada hoje pelos cientistas, né, mais aceita na comunidade científica, é que no início da formação da Terra, há bilhões de anos, aproximadamente 4 bilhões de anos, um pouco mais do que isso, né? A Terra já estava mais ou menos estruturada, formada, né? Mas ainda não tinha oceanos, né? Não tinha vida, não tinha nada, era apenas uma rocha de magma incandescente. Ela colidiu, né, com um corpo, um planeta que também estava em formação, que entrou na órbita da Terra. E a gente tem que lembrar, né, tem que pensar que nesse período, né, da formação dos planetas, existiam muito mais corpos, o sistema solar era muito mais instável. Então, esse corpo, que aproximadamente os cientistas acham que era do tamanho de Marte, colidiu com a Terra. Eles deram o nome desse corpo de Theia, que é a mãe da Lua. Então, ela colidiu com a Terra, e o que sobrou da colisão formou um disco em volta dessa Terra, e da Terra no início da formação, e que com o tempo, né, com o passar do tempo, o que sobrou dessa colisão solidificou e formou a Lua. Esta imagem que vocês veem na tela é uma simulação, é a parte, né, de uma simulação que está disponível no site da NASA, mostrando uma simulação bem recente como que pode ter acontecido essa coisa, esse fenômeno desastroso, né, esse fenômeno super apocalíptico que deu a formação do nosso satélite natural. A Terra, a Lua, ela é muito grande, né, em relação à Terra, né, em relação aos outros planetas também, em relação aos outros satélites. Ele é o 5º maior satélite do sistema solar, perdendo apenas para alguns satélites de Júpiter e Saturno. Então, nós temos uma Lua muito grande para a proporção do nosso planeta. E isso foi fundamental para vida na Terra, para a estabilidade do planeta. A gente vai falar disso daqui um pouquinho. As fases da Lua. Antes da gente falar sobre as fases da Lua, aquelas que a gente vê no céu, a gente tem que entender uma coisa. Muita gente acha que a sombra da Lua, as fases que a gente vê, é a sombra da Terra na Lua. E não é, né? A Lua só projeta a sombra sobre a Lua no eclipse lunar, né? Mas as fases, o que encobre a Lua, vai depender da posição dela em relação à Terra e a posição e a face que é iluminada pelo Sol, né?
Então, a gente sabe, uma curiosidade é o seguinte, por que que isso acontece? Existem dois movimentos básicos. A Lua gira em volta dela. Todo mundo acha que a Lua não gira, mas a Lua tem uma rotação. E ela gira também em volta da Terra, obviamente, né? Que a gente chama de translação. Só que, por que que isso acontece? O giro da Lua em volta da Terra é aproximadamente 27 dias. Só que a Lua gasta esse mesmo tempo para girar em volta do seu eixo. Eles são sincronizados, esses dois movimentos, né? E devido a um fenômeno que nós chamamos de travamento gravitacional, sempre uma face da Lua vai estar virada para a Terra. Então, ela gira sim, mas sempre com uma face vai estar virada para a Terra por causa desse tempo que é síncrono. O tempo que ela gasta para girar em volta da Terra é o mesmo que ela gasta para girar em volta do seu eixo, né? Então, isso é que dão as fases da Lua. Ela possui, que a gente conhece, né? Normalmente as pessoas conhecem as quatro fases, né, básicas, né? Que é a lua cheia, o quarto minguante, a lua nova, o quarto crescente. Mas ela também possui outras 4 fases intermediárias, né? Que é a transição entre essas fases primárias, que é a lua crescente ou crescente côncava, crescente gibosa, minguante gibosa e a lua minguante. Ela possui ainda essas outras 4 fases. Nesta imagem é possível ver, né, um esquema, né, obviamente é um esquema bem simplificado, que quando a Lua ela está sendo iluminada, a face da Lua está sendo iluminada pelo Sol, a face dela, que é a face que não está sendo iluminada, né, pelo Sol, ela se encontra, ela é vista, né, ela se posiciona do lado diurno da Terra, vamos dizer, do lado da Terra que está sendo iluminado pelo Sol, a gente chama de lua nova. Num momento intermediário é o quarto minguante, que é da mesma forma do quarto crescente, e quando a Lua, a face dela está sendo totalmente iluminada pelo Sol e se encontra do lado noturno, a gente chama de lua cheia. A Lua tem uma grande influência sobre a vida na Terra, né? Ela mantém, né, o giro da Lua ao redor do nosso planeta, ele funciona como se fosse uma roda de bicicleta girando, que não deixa a bicicleta tombar com o ciclista, né? Ele estabiliza a rotação da Terra e permite, né, como a gente já viu, as estações dos anos, né, a estação do ano serem bem definidas. Ela funciona como se fosse um rebocador num navio imenso, né? Ela mantém a Terra estável na sua rotação, né? Sem isso, sem esse corpo que nos mantém, né? Sem esse satélite, as estações do ano seriam muito instáveis. Imagina, em um ano, por exemplo, teríamos nevascas no Equador, né? E um clima tropical nos polos. Seria impossível que alguma coisa se estabilizasse, alguma vida se estabilizasse na Terra durante esses milhões de anos que a vida se estabilizou aqui, né? A influência da Lua nas marés é muito grande também. Quando a Lua se formou, ela estava muito mais próxima da Terra. Com o tempo, ela foi se afastando, né? E ela ainda continuou se afastando. Como ela estava muito próxima, ela permitiu que existisse uma zona, né? Uma área intermediária entre a Terra firme e o mar, né? Então, isso permitiu que seres marinhos, né, realizassem uma transição suave, né, entre os dois ambientes, que originou todas as espécies terrestres, né, de plantas e animais. Se a Lua não existisse, toda a vida da Terra seria bem diferente, se houvesse vida, né? Um fato muito interessante é que a Lua está se afastando da Terra. Como eu falei lá no inicinho,
a distância atual, aproximadamente 384 mil quilômetros de distância, ela está aumentando 4 centímetros por ano, essa distância. Isso, provavelmente, os cientistas, a gente sabe que daqui a bilhões de anos, né, a Lua vai se desprender do travamento gravitacional da Terra e vai sair vagando por aí, mas aí provavelmente nem vai existir mais vida na Terra, porque o Sol também já vai estar morrendo nesse período, né? Isso é um outro assunto quando a gente for falar sobre a vida, o nascimento e a vida de uma estrela, né? Mas como é que a gente sabe que a Lua está se afastando da Terra? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui dos astronautas na Lua. No início das expedições, né, das expedições das missões norte-americanas e russas à Lua, foram deixados alguns espelhos refletores, especificamente colocados em alguns pontos, obviamente, bem localizados, né? É muito mais complexo do que aqui, eu estou falando de uma forma bem resumida. E a partir desse momento, os cientistas, né, dos observatórios, tem observatórios específicos para isso, eles lançam feixes de laser que medem a distância. O laser vai à velocidade da luz, né? A distância entre esses espelhos e a Terra. O feixe vai e retorna, né? Então começou a observar-se que essa distância estava aumentando, ou seja, 4 centímetros por ano. É muito pouco, né? Mas é uma curiosidade a gente saber que a Lua está se afastando. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades sobre a Lua. Existem muitas outras, é muito bacana a gente estudar astronomia. Eu espero que vocês tenham gostado e deixem aí seu comentário, falem sobre o que vocês acharam sobre isso, o que vocês conheciam sobre a Lua, o que vocês pensam da influência dela na vida na Terra. Um grande abraço para todos e até a próxima.